Seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou Renata Braga e o tema de hoje é: sua página vende por você? Como a experiência do usuário define seus resultados? Quando falamos sobre essa experiência do usuário, devemos pensar em estratégia, design e desenvolvimento, para entender o que faz uma página online de fato gerar resultados. E para esse papo, eu trouxe aqui o Rodrigo Araújo, que é o nosso gestor de marketing e vendas da Digital Comunicação, o Magno Enzi, que é o nosso diretor de arte, e o Peterson Brito, que é o nosso desenvolvedor web. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no Papo Digital e a gente vai começar entendendo sobre estratégia, a base invisível da conversão. Antes de pensar no visual, no código, existe toda uma arquitetura estratégica que sustenta esses resultados dessa página online. Rodrigo, eu quero começar aqui com você porque eu quero entender o ponto de vista estratégico. Quais são os sinais claros de que uma página online tem potencial para vender sozinha, sem depender de um contato direto? Depende, né? Essa é a palavra que eu mais falo nesse podcast Sim. aqui, que é depende, mas assim, quando a gente está falando de uma página de vendas, vai depender do produto, tá? Tem produto que, por se tratar de uma venda complexa, que ou seja, tem um alto valor agregado ou que tem uma dificuldade na aquisição, você não vai conseguir fazer a conversão direta ali na página, mas a página ela vai ajudar você a chegar no momento de conversão. Porém, se você estiver vendendo um produto, tipo assim, um curso, uma consultoria ou um produto caro, alguma coisa que a pessoa consiga comprar dali e já receber, o maior sinal que aquela página é boa é que quando você chegar na página, ela tenha uma promessa clara, bem definida. Vou tentar dar um exemplo, entendeu? Clique aqui se você quiser emagrecer 5 quilos em 10 dias. Pronto. Se você quer, você clica. Uhum. Ou então, tipo assim, clique para emagrecer 5 quilos em 10 dias. É explícito, não tem muito o que falar. Você vai clicar, quero emagrecer 5 quilos em 10 dias. Essa mesma promessa clara que a gente tem quando a gente fala de um nicho de emagrecimento, a gente precisa trazer isso para todos os outros nichos. É necessário que logo na entrada, na primeira dobra, a gente tenha essa clareza. A promessa ela precisa estar clara, né? Aí, um segundo ponto que a gente pode trazer, que é um contexto estratégico, esse para mim é o principal. Se você não tiver uma boa promessa, é difícil, por mais bonita que a sua página seja, por mais cheia de firula, cheia de tchan-tchan-tchan, de código que vira, que puxa, que derrete, não vai vender. Porque se você não tiver uma promessa clara e que esteja alinhada com a dor da tua persona, que esteja, que quebre, que fale assim diretamente com o desejo que aquela pessoa tem, você não vai ter sucesso com aquela página. E aí, depois dessa etapa, eu gosto de estruturar em alguns blocos. O primeiro deles é que você precisa começar a quebrar objeções. Certo. Qual é a principal objeção que a pessoa que, por exemplo, quer emagrecer 5 quilos em 10 dias tem? Mas eu não tenho tempo. Emagreça 5 quilos em 10 dias, mesmo que você não tenha 3 horas por dia para fazer exercício. É um programa simples de 30 minutos de exercício diário. Putz, quebrei a primeira objeção. A cada dobra, a gente tem que ter apenas uma mensagem central. Muita gente se embola quando vai pensar em estratégia para páginas de venda, para landing pages, é que colocam muitas informações naquela dobra, ou seja, querem falar de muita coisa de forma agrupada. As pessoas não leem assim. A gente vive no momento do scrolling infinito. O Instagram trouxe isso para a gente, as redes sociais trouxeram esse comportamento de uso de device de scrolling infinito. Tanto que se tu entrar num lugar que não dá para scrollar, assim, você não consegue puxar, você estranha, né? Sim. E a gente já está acostumado a scrollar para o lado, scrollar para cima, para baixo, dar zoom na tela. Então, esses comportamentos, você precisa observar isso quando você for estruturar a estratégia da tua página de vendas. Entendeu? Então, assim, quebra objeções, uma mensagem por cada dobra, e aí tem vários outros detalhes que a gente pode aprofundar depois, mas basicamente uma promessa clara bem definida no início, quebra as objeções, no caminho gera valor, né? Quebrando as objeções você vai acabar trazendo valor ali para aquela pessoa que está
vendo a página e depois uma oferta bem construída, com garantias bem estabelecidas, e você vai conseguir fazer essa venda com certeza. Perfeito, iniciamos aqui entendendo bem essa estrutura, e aí eu quero perguntar aqui do Magno, como é que um layout ele pode chamar a atenção e, ao mesmo tempo, ele transmitir autoridade e uma confiança já nos primeiros segundos dessa navegação, Magno? Eu costumo utilizar algumas técnicas para estar construindo um layout que realmente chama atenção e que não fica na mesmice, né? Eu sempre gosto de falar que, se for para fazer meia boca, nem me chame, que, Legal, isso é que eu importante. gosto de fazer algo que realmente traga um impacto visual. E se tratando de landing page, a primeira dobra, que é o topo do site, geralmente é o que o usuário vai ver de imediato. Então, ali, como o Rodrigo já citou, deve ter bem clara a proposta de valor, ou seja, aquilo que a tua página vai vender de fato, um botão, uma chamada para ação com bastante contraste e, de fato, uma composição bem construída. E como é que eu construo isso tudo? Existem algumas técnicas, inclusive você está aqui 3. É utilizar da familiaridade, ou seja, de utilizar de elementos, de ilustrações, de ícones, de alguma coisa que tenha a ver com o meu público-alvo. Ou seja, se o público-alvo que eu estou buscando na minha página são, por exemplo, produtores rurais, então eu vou oferecer nessa página um guia, só como exemplo, tá? Então, a pessoa que vai baixar aquele guia vai querer se ver numa situação em que ela tenha êxito naquele segmento, naquele contexto geral. Então, de repente, eu posso utilizar ali algo que seja familiar a esse público. Uma pessoa no meio de uma plantação, sabe? Passando essa ideia de que é bem sucedido, uma plantação bem produtiva. Então, isso traz uma familiaridade e um contexto emocional para aquele usuário. Então, assim, utilizar da familiaridade para construir narrativas é um fator, assim, que é primordial na comunicação. E esse é um dos primeiros que eu gosto de utilizar. O segundo que eu gosto de utilizar é falar das metáforas visuais. Tem coisas que você não consegue comunicar de uma maneira clara, então você passa a utilizar de metáforas na comunicação. Exemplo, o próprio funil de vendas é uma metáfora. Porque o que é o funil de vendas? É um procedimento interno que o negócio pensa desde da parte de captação do cliente até a venda final. Só que a gente utiliza de um funil para retratar que várias pessoas entram e lá no final vai ter poucos ali que vai ser justamente a finalização do processo, que é a venda. Então, assim, existem muitas metáforas dentro da comunicação. Por exemplo, se eu for trabalhar com um problema, o que eu posso utilizar para demonstrar esse problema? Será que é só uma interrogação ou eu posso mudar isso para, de repente, um labirinto, sabe? Então, assim, existem várias metáforas que ajudam a construir essa narrativa dentro de uma página web. Essa é uma outra técnica que eu utilizo. E uma outra técnica que eu mais utilizo é quando você foge do convencional. Que é essa que eu gosto mais de utilizar porque é a que realmente causa impacto visual. Imagina só que você chega numa página e lá só tem lá o título centralizado, uma imagem no fundo, entendeu? E você quer fugir daquilo. Porque a cada 10 sites que você vai entrar, 9 vai ter aquela estrutura. E o que eu faço para me diferenciar, né? Geralmente eu apelo para o imaginário social. Ou seja, eu utilizo de recursos que já está na mente do meu potencial cliente, ou seja, daquele usuário que eu quero atingir, e trabalho isso dentro da comunicação. Exemplo, se eu for, por exemplo, tentar fugir da caixa para falar que se a minha copy da minha página fala que o meu usuário está perdendo muito dinheiro ao investir em anúncios que não trazem resultado. Tipo, o imaginário que eu tenho social é que as pessoas estão cansadas de ver na eleição aquele monte de santinho jogado no chão. Será que eu não consigo trazer isso para dentro da minha comunicação? Em vez de ser vários santinhos, eu colocar várias notas de dinheiro, simulando aquela realidade? Tipo, ideias como essa, tipo, é fugir da caixa, fugir do convencional. E quando você foge do convencional, você consegue, de fato, ter uma atenção maior do teu usuário. E se você capta a atenção do teu usuário, provavelmente vai ser muito mais fácil você construir a parte da segurança, da credibilidade que você precisa posteriormente. Aí você vai utilizar de outros recursos, cores, uma boa hierarquia visual, um bom contraste, entendeu? Uma boa organização. Tudo isso vai realmente fazer a diferença na hora do usuário navegar ali naquela página. Perfeito. Então, o principal ponto disso tudo é, primeiro, chamar a atenção.
O resto você constrói com o contexto da página. Gostei, muito bom, Magno, é isso aí. E aí eu pergunto agora aqui para o Peterson, né? O que você considera fundamental nessa infraestrutura quando a gente pensa, Peterson, em servidor, em hospedagem, na velocidade, para que a experiência desse usuário não seja comprometida logo no início dessa jornada? Bom, a primeira coisa que a gente pensa nessa infraestrutura, como você falou em servidores, é um servidor dedicado, certo? Porque a gente tem os servidores dedicados e os compartilhados. Uhum. Geralmente, os servidores compartilhados eles são mais baratos, né? Para você adquirir esse servidor mais barato, porém, ele é limitado, né? Por exemplo, ele consegue hospedar vários sites dentro de uma única máquina virtual, porém, a partir do momento que o teu site começa a consumir muito daquele servidor, ele vai tirando alguns recursos do teu site, né? Certo. Então a gente opta por um servidor dedicado, né? Uma VPS que a gente chama, onde ela vai ter esse controle, essa ambientação, entendeu? Vai tudo ali preparado em termos de otimização, de velocidade, de segurança, certo? E evitando o risco de cair o site, ou então ter algum tipo de interromper anúncios e todas essas coisas. Entendeu? Então, a gente escolher bem o servidor que a gente vai usar, né? Tirando aí essa questão do preço, da acessibilidade, né? E pensando de fato em ter algo robusto, escalável, né? Até mesmo para a gente não ter nenhum tipo de aguentar picos de tráfego, né? Sim. É isso. Gostei, muito bom. É bom que a gente já consegue aí entender como de fato a gente pode recorrer na hora de desenvolver todo esse projeto aqui. A gente passou aqui pela estratégia, viu a estrutura do layout e chegou de fato no funcionamento. Mas ainda falando um pouco sobre essa questão do layout da jornada, a gente pensa do clique, né, ao objetivo sem um mínimo de distração. Então, a jornada do usuário, ela de fato, ela precisa ser lógica, né, sem ruídos, como bem vocês já colocaram aqui no início. E aí eu bato aqui nessa tecla com o Rodrigo, como é que você enxerga na tua concepção o papel desse layout na construção, assim como bem o Magno colocou, mas eu quero a tua visão em termos de estratégia na hora de construir essa jornada, para reduzir, de fato, as objeções e acelerar a decisão de compra, Rodrigo. Muitas vezes, quando a gente está falando de uma página de vendas, 1% a mais de conversão pode fazer toda a diferença se tu vai ter lucro ou não dentro de uma margem de um produto. Quando você está falando de produtos que tem a margem apertada ou que tem uma dificuldade de venda grande, qualquer coisa que você coloque que ajude na conversão, é importante que você tenha ali. E o layout é um desses fatores que a gente costuma testar muito para que a gente consiga capturar esses pequenos ganhos de conversão. Tipo, cara, se eu vou mudar aqui então essa primeira dobra, eu vou colocar um CTA diferente, vou mudar essa imagem central, vou mudar a cor e vou testar. A gente costuma ter de 3 a 4 modelos de cada página para um produto. Por quê? Porque você consegue direcionar o seu anúncio de maneira aleatória e deixar a inteligência dos veículos de mídia escolherem qual que é a melhor página. Você consegue acompanhar, cara, essa aqui converteu mais para esse público, então vou direcionar essa página para esse público. Essa aqui converteu mais para cá. Tem um indicador que chama CTR, que é a taxa de cliques. Então, quanto mais clique eu tenho, melhor o meu anúncio, certo? É a mesma coisa que tu vai trazer para uma landing page. Quanto mais conversão eu tenho, melhor a minha landing page. Então, quanto mais conversão eu tenho, melhor a minha landing page. Se o tempo de sessão, né, se o tempo que a pessoa passa ali é muito curto, muito provavelmente a minha mensagem não está conectando com aquele público. Então, eu estou gerando tráfego errado ou a minha mensagem está errada. Então, você vai lá e revisita o layout para entender, cara, será que é visual? Será que, às vezes, é aquilo que eu falei, a pessoa bloca um monte de informação dentro de uma dobra só, e aí fica difícil, a pessoa não tem clareza, não tem uma boa hierarquia visual, ela não consegue estruturar o pensamento e ter uma leitura blocada. Porque, cara, o ser humano, para que ele tenha um entendimento, ele precisa ler pequenos blocos. A gente não consegue
olhar um texto com 30 linhas juntas e conseguir ter um entendimento claro daquilo só batendo o olho. Você vai precisar ler frase a frase para construir um entendimento sobre aquele texto que está junto. Então, você geralmente usar blocos de texto menores ajuda. Tudo que você pode fazer dentro do layout da página que facilite a absorção daquele conteúdo para a pessoa que está vendo é muito importante, né? E isso pode ser 1% a mais que faltava para você ter tido ROI dentro de uma ação como a página de vendas. Legal, muito bom. E aí, Magno, pegando esse gancho aqui que o Rodrigo colocou, para você, quais boas práticas se deve aplicar ao desenho de um layout dessa página para equilibrar a questão de beleza, escaneabilidade e foco em conversão? Na tua concepção, quais são essas boas práticas? Sim, com certeza. O Rodrigo já citou uma, que é a hierarquia visual. Uma página sem hierarquia visual, você praticamente não consegue compreender o que aquela página quer te vender. Ou seja, imagine só que você entre numa página e todas as fontes estão do mesmo tamanho. Você não vai conseguir perceber o que aquela página quis valorizar. Então, trabalhar a hierarquia de informações é um dos fatores essenciais dentro da comunicação de uma landing page. Ou seja, o nosso cérebro, ele automaticamente percebe, ele dá uma importância maior para aquilo que está com um tamanho diferente. Então, imagine que eu tenho um título mais destacado, meu cérebro automaticamente vai entender que aquela informação ela tem uma relevância maior dentro daquele contexto. Então, isso é um pouco da hierarquia. Então, você trabalhar a hierarquia tanto na parte da tipografia, quanto na parte do peso tipográfico também, que é outro quesito. Por exemplo, eu consigo destacar uma informação só adicionando ali um bold, né, deixando ela mais negritada. Isso já automaticamente faz com que o entendimento humano perceba que aquilo ali tem uma ênfase naquilo ali, né? Ou, de repente, quando eu mudo a estrutura da minha página. Uma coisa que eu utilizo bastante, um dos principais elementos quando eu construo um layout, eu jamais repito a mesma estrutura na seção de baixo. Entendi. Se eu uso 3 colunas acima, eu jamais vou repetir a mesma estrutura abaixo. Porque eu entendo que cada vez que o meu usuário dá um scroll na minha página, ele tem que ter uma descoberta. Ou seja, tem que ser algo diferente. Porque você tem que fugir da monotonia. Aqui você está a um clique de distância do mundo. Então você tem que prender realmente a atenção do teu usuário naquele site. E uma das estratégias que a gente utiliza é sempre construir um bloco diferente do outro, sempre mantendo a unidade, sabe? A unidade entre os elementos, uma composição gráfica, para que isso instigue o teu usuário a continuar navegando naquele site. Então uma dica interessante é jamais utilize a mesma estrutura que você utilizou acima nos blocos abaixo. Sempre faça com que o teu usuário tenha uma descoberta visual diferente. Ou seja, ele tem que ser instigado a continuar navegando na tua página. Então, se você utilizou um ícone, lá embaixo você vai utilizar já uma imagem, uma composição gráfica, um vídeo, uma diagramação diferente, uma cor diferente, um background diferente. Trabalhar esses elementos gráficos de modo a instigar a curiosidade do teu usuário. Ou seja, né, ser bastante criativo, né? Exatamente. Perfeito. E aí, Peterson, eu pergunto para você, como é que você garante que todo esse layout desenhado aqui pelo Magno vai se manter funcional em diferentes dispositivos e navegadores? Bom, no desenvolvimento a gente tem uma técnica chamada responsividade, né? O que seria isso? A gente garantir justamente esse funcionamento do mobile ao desktop, né? Para que o usuário ele não perca nada em relação a essa experiência, certo? Todas as funcionalidades, as imagens, né? Tem imagens que no desktop funcionam, mas no mobile não funciona, né? Então, até mesmo o tamanho das fontes, né? Muitas vezes a gente muda um pouco a disposição ali das colunas, né? Porque vamos um exemplo aqui no desktop, a gente pode ter 2, 3, 4 colunas, já no mobile não, é o scroll, né? Então a gente tem uma única coluna e você vai descendo ali, né? Então tudo isso tem que ser visto na hora do desenvolvimento. Não só isso, mas a gente também tem a questão de diferentes navegadores, certo? Por exemplo, a gente tem o Chrome, tem o Firefox, né? E muitas vezes
Algumas técnicas funcionam para um e não funcionam para outro. Então o teste também ele é muito importante, né? A gente vai testar e entra em navegadores diferentes, em celulares menores, em tablets também, né? Importante fazer para todos esses tipos de dispositivos, tá? E é isso, imagens também, imagens bem otimizadas para mobile, para desktop. Tá? Legal. E aí a gente vai aqui para conversar sobre landing pages que convertem. Vocês citaram aqui vários exemplos, né? Então a gente sabe que são de fato uns campos de batalha onde a atenção ela se transforma. Ou seja, não é só ali ter aquele visual, tem que vender, tem que ser funcional. E Rodrigo, o que uma landing page ela precisa ter para realmente apoiar o time de vendas, que é aquilo que vai ser ali, né? O ponto de atração, e qual é a linha entre atrair o lead e convertê-los em vendas ali utilizando essa página online? Olha, uma das premissas que quando a gente fala assim, de uma página de vendas que ela tem um propósito de gerar um lead, ela tem que, ter uma promessa clara, 2, ela precisa ser qualificatória, ou seja, durante essa página, o lead tem que entender se aquilo ali é para ele mesmo ou não. Porque senão, é tipo assim, tu começa a prometer o mundo quando chega lá, mas não era isso. O famoso clickbait, né? Tu promete, quando chega lá, tu não conseguiu ver aquilo que tu prometeu. Então, você precisa ter uma promessa clara, ela precisa ter um efeito qualificatório, ela precisa ter muita prova, que quando tu vai converter uma página para falar com um time comercial, tu quer saber se aquilo ali funciona, tu quer saber se alguém já comprou aquilo, tu quer saber quais são os atributos de confiança que eu posso ter naquele produto. E a tua página de vendas, ela tem a obrigação de gerar isso, de falar sobre isso, né? E, no final, né, ela precisa ter uma boa oferta. Geralmente a gente usa um pouco de escassez aqui para tentar dar essa sensação e até mesmo aquela urgência, e você consegue fazer com que a página converta mais rápido, entendeu? Então, quando a gente fala de uma página que ela é usada para gerar um lead, essa é uma estrutura bem eficiente. Quando a gente fala de uma página que é para vender um produto, a gente também quer ter uma promessa clara do produto, a gente quer quebrar as objeções de formas mais claras. Por exemplo, esse aspirador aspira água. São perguntas, certo? Tipo, às vezes, quando você vende um produto, você sabe quais são as perguntas chaves e quais são as objeções. Não, mas esse aspirador é muito caro. Entendeu? Mas você não vai trocar por 3 anos. Aquele outro que você compra barato, em 6 meses, não presta mais. Pronto, quebrei a objeção do caro. Porque eu estou transformando aquilo num investimento. E aí você começa a desconstruir todas as objeções. E aí, beleza, um bom empilhamento de oferta, geralmente garantias condicionais e perguntas frequentes ali dentro daquela página ajudam o cara a decidir por um produto ou não. E principalmente as avaliações. Se você tiver as avaliações ali logo bem perto do preço, que é tipo, o cara viu que alguém gostou, ele já vai lá e clica para comprar e já vai para o checkout. Entendeu? Então, esse seria uma estrutura de página de produto bem que converte, né? Gostei, é bom que a gente já começa a ter aí todo um comparativo de fato de como fazer esse lead navegar. E aí eu quero entender, assim, porque o Rodrigo, ele bem colocou aqui a questão da persuasão, né, Rodrigo? Então, Magno, o seu papel como design ali na prática, o que diferencia essa landing page que o Rodrigo está projetando, né, visualmente, para ela de fato ser persuasiva no layout? Eu sei que você falou aqui, adiantou, né, que existem algumas técnicas, mas o que mais a gente pode fazer para tornar ainda mais eficaz a ideia de estratégia que o Rodrigo tem? Sim, é importante salientar que uma das principais diferenças de uma página que só é bonita de uma que vende é o resultado no final. Verdade. Ou seja, a página que vende, ela vai te gerar leads, as pessoas vão entrar em contato com você, as pessoas vão preencher um formulário, as pessoas vão querer agendar uma reunião. Geralmente, a página que é puramente estética, ela é mais informativa. Ou seja, ela só quer, geralmente é o institucional, ela só quer apresentar o negócio ali, mas ela não está preocupada em gerar demanda para você. Então, essa é uma das principais diferenças. No layout em si, geralmente o propósito de uma landing page, cada bloco que você adiciona, como o Rodrigo já citou, tem um propósito no final. Ou seja, ele não está ali como decorativo, ele está ali para cumprir um papel
na percepção do usuário. Isso engloba prova social, você usar os principais clientes que você tem, aquilo que agrega valor para o teu negócio. Exemplo, você atende grandes marcas, você pode utilizar isso no decorrer da sua página, com os seus principais clientes, entendeu? Você recebeu uma premiação, que é muito importante no meio que você atua, você pode adicionar lá que você recebeu aquela premiação. Então, são itens assim que a gente costuma geralmente trabalhar dentro de uma landing page, justamente para agregar valor e fortalecer a minha percepção de valor. Lá no topo da minha página, voltando inicialmente, né, no topo da minha página eu sempre tenho que ter bem claro aquilo que é a minha proposta de valor, ou seja, aquilo que eu quero vender naquela página. Se eu tenho isso bem definido, eu passo para os quesitos posteriores, que inclui prova social, como o Rodrigo falou, depoimento de cliente, principais benefícios, tudo isso trabalhando de maneira, como eu já citei aqui anteriormente, como se fosse uma descoberta. Ou seja, você jamais pode repetir a mesma estrutura para que os usuários não tenham aquela percepção de que está navegando no mesmo bloco, entendeu? Então você trabalha muito contraste entre figura e fundo, você trabalha com bastante hierarquia, uma tipografia com um tamanho maior, uma diagramação com um tom diferente, um acesso tipográfico, no caso, com um espaçamento diferente de um para o outro. Então, tudo o que você pode utilizar de atributo visual, você pode estar utilizando nessa página. A ideia é sempre que, você jamais pode construir uma página que seja estática. Ou seja, ela sempre tem que ter muito contraste, principalmente no que a gente chama de chamadas para ação. Ou seja, a chamada para ação, ela deve ser 10% da tua página, mas ela deve estar num contraste tão absurdo que de fato ela chame a atenção, né? Entendeu? Por exemplo, um contraste que a gente conhece muito é o azul sobre o laranja sobre o fundo azul. Uhum. Por que a pessoa utiliza o laranja sobre o fundo azul? Será que é só porque é bonito? Não, o laranja, intenção, né? O laranja do círculo cromático é a cor que mais chama atenção, entendeu? Então, assim, o laranja ele é muito utilizado na comunicação por conta disso, por ser a cor que mais chama atenção do nosso círculo cromático. Então, tudo na página que vende é proposital. Nada ali é puramente decorativo. É apenas para cumprir um valor na percepção e ajudar, de fato, o cliente preencher o cadastro, entrar em contato. De fato, querer comprar. Né? Interagir com o teu bot, se você utiliza um bot lá para alguma coisa. Mas o propósito é esse. Perfeito. E, Peterson, na tua concepção, quais são os erros que você tem visto, que são mais comuns, né, que você encontra em landing pages e que, de fato, prejudicam diretamente a experiência do usuário na hora de converter em venda? Primeiramente, eu vejo que tanto o que o Rodrigo trouxe, quanto o que o Magno trouxe aqui, essa estratégia, né, unida com o layout, aquele pensamento profundo, aquele psicológico, né, tipo assim, pensar no cliente, qual o objetivo dele, né, isso é o que mais impacta, né, nas landing pages que a gente vê por aí. Trazendo para a parte mais técnica também, a velocidade, né, uma landing page que não está muito bem formatada, então que ela demora para carregar, certo? Onde ela não tem uma boa fluidez ali, muitas vezes também por uma má otimização no processo de desenvolvimento, seja no código ou uma configuração que não foi feita adequadamente, né? Muitas vezes o excesso de código, né? Acaba atrapalhando, né? Ele atrapalha no desenvolvimento ali da página. Entendi. Certo? Você saber otimizar, né? Vou dar um exemplo aqui um pouco mais técnico. Você pega ali uma página HTML, né, que é como se fosse ali o esqueleto da página. Certo. Quando ele está muito extenso, aquele pesa, o site ele começa a pesar, certo? Então você já tem que mesclar, encontrar uma forma com que ele seja mais otimizado. Por exemplo, junta ali com o JavaScript, que é a linguagem de programação, faz uma renderização diferente, né? Também imagens, as imagens, quando a gente coloca uma imagem dentro de um site, ela não é só imagem, ela também tem metadados. Entendi. Então, a gente precisa limpar esses metadados da imagem para que ela vá mais enxuta possível,
para o nosso código. E até importante, né? Porque quando a gente entra numa página, às vezes a gente não quer perder tanto tempo, a gente quer navegar, Sim. quer que ela seja mais rápida, mais fácil de se utilizar, porque de fato a gente quer entender ali o produto e partir para a compra. Sim. A maioria das vezes não Uma- é bem assim, mas... Uma coisa interessante também é que a gente que constrói páginas, a gente gosta também de fazer algumas animações, algumas firulas. Sim. E não que a gente não vá fazer isso. Porém, tem que saber a hora de fazer, né? Para que aquilo não atrapalhe. Por exemplo, muita animação, entendeu? Na hora que eu for fazer o negócio se mexendo ali, ou então... existe um efeito chamado animation, que quando a página carrega, os elementos vão entrando na tela. Isso é bacana. Só que se isso está pesando no meu código, está fazendo com que seja menos fluido o meu site. Então tem várias outras coisas também que Gostei. podem influenciar aí. E a gente vai aqui para a última parte, que é justamente mobile first, né? Que a experiência ela começa onde? Na palma da mão. Então a maioria dos acessos hoje acontece pelo celular, ou seja, todo mundo hoje em dia está acessando páginas online aqui pelo seu celular. Então se a experiência ela não for pensada para essa forma, né, de utilização, o usuário ele faz o quê? Ele abandona a página em questão de segundos. Então, Rodrigo, hoje para você, na sua análise aí de funil de vendas, né? Qual é a diferença de comportamento entre quem acessa via desktop e via mobile? Como é que isso afeta a tua decisão estratégica? Depende. De novo, depende. Não, sem problema. É porque assim, ó, olha, vou te dar um exemplo, tá? Se você pegar uma empresa de B2C, que vende produtos direto para o consumidor, 95% do tráfego vai ser via mobile. Mas se tu pega uma empresa B2B, como agência digital, por exemplo, Sim. mais da metade do tráfego é no desktop. O inverso, né? Você tá entendendo? Não chega a ser, tipo, a mesma proporção e tal, mas só que o desktop, ele em compras complexas, ele acaba fazendo parte da jornada. Não é que o cara não vai acessar no celular, ele acessa, mas ele vai lá no computador para ter certeza, para ler direito, ele vai procurar mais informações. A jornada é maior. Então, você precisa estar pronto em todos os momentos da jornada. Em nenhum momento o cara pode ter um ponto de contato com a tua marca e você está despreparado, né? Eu queria até puxar aqui um pouco do que o Peterson falou ainda agora, achei interessante ele estar falando de fazer firula, né, meu amigo? Sem firula, por favor, né? É importante a gente ter... tem um indicador, eu gosto sempre de trazer esses indicadores porque ajudam a pessoa que está ouvindo a gente aqui, ela tomar decisões sobre isso. Existe uma coisa que chama o Connect Rate. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas clicaram no teu anúncio e quantas pessoas de fato ficaram na página? Essa taxa de perda aqui, se ela tiver alta, provavelmente tem um cara do desenvolvimento feliz que fez um monte de firula de animação na página. Entendeu? Essa página ela pode estar demorando para carregar, essa página pode estar num link, num servidor não seguro, o que às vezes atrapalha muito se o cara tiver um firewall ali, e aí acaba, tipo, sabe, pô, tu não vai clicar, né? Tu clicou no anúncio aí, página não segura. É vírus. Vou nada, né? A gente tem toda essa preocupação hoje de colocar. Então, só isso já te atrapalha. Assim, tu já tem a responsabilidade enorme de escrever uma mensagem incrível, mas se o cara tu nem deu a oportunidade dele de ver. Então, é importante que a gente tenha a clareza de olhar para esses indicadores e tomar decisões. Gostei muito do que o Magno falou, cara. Uma página boa é aquela que vende. Então, meu amigo, Pra onde correr, né? ela pode ser preta com fundo roxo. Acabou-se. Se ela tá vendendo, ela é linda. Entendeu? Não importa, não é. A gente acaba principalmente nós profissionais de marketing, temos aquela coisa do ser criativo. Querendo ou não, dentro do envolto da nossa profissão, tem muito essa coisa de você conseguir usar o lado esquerdo do cérebro ali de forma diferente. Porém, no final do dia, o lado direito é que vai decidir a parada. Porque, tá, beleza, criei, mas vendi. Né? Porque tudo que é criado e não vende é arte. A arte, a gente vai para o museu, né? Para a galeria. No marketing, não. No marketing precisa vender, precisa ter... propósito, né? Exatamente, precisa ter intencionalidade, né? Eu falo bastante essa palavra, quem acompanha mais de perto sabe, mas eu acredito muito nisso, que você precisa ter intencionalidade em todas as tuas ações de marketing, não só em uma específica. E
todas elas precisam convergir dentro de uma história central da tua marca. E isso passa por todas as tuas páginas. Agora imagina, tu tá contando uma história aqui no desktop e outra história no mobile. Pegou, né? Complicou, porque o cara passa de um ponto para o outro. Até mesmo quando a gente fala de tráfegos mais B2C, que a gente tem uma grande densidade de foco no mobile. Muitas vezes o cara te viu no celular, te pesquisou, mas o checkout ele não confia em fazer no celular. Ele vai lá no computador para apertar o último botão. Então a experiência precisa ser a mesma. A mesma qualidade ela precisa ser entregue tanto no desktop quanto no mobile. Que de outra forma você vai ter ali perdas de números que poderiam ser o que faltava para o ROI. Entendi. E Magno, quando você pensa aqui nessa criação do Mobile First, o que muda no design para manter essa performance e engajamento em telas pequenas e funcional? Sim, geralmente a gente começa a fazer o trabalho da direção de arte de uma página pelo modelo do desktop, que é o modelo maior que vai comportar todas as informações. Porém, é muito natural durante o procedimento em que você vai fazer a versão mobile, você tem que ajustar, porque a versão desktop ela tem muito espaço na horizontal. Já na versão mobile você tem mais espaço na vertical, que é o contrário. Então é muito comum você ter que trabalhar um pouco ali a questão do texto. Às vezes você tem que adaptar a copy, ou seja, remover alguma coisa da copy, porque não vai se comportar muito bem ali no dispositivo móvel, vai ficar muito grande, então tem que dar uma reduzida. Então, esses pequenos nuances, eles fazem total diferença, para que o usuário ele tenha a mesma experiência, tanto no desktop quanto no dispositivo mobile, né? No caso, no celular, tablet, enfim, qualquer dispositivo que ele esteja utilizando. E isso também implica ter que mudar a tipografia. Às vezes você tem que mudar o tamanho de uma fonte ou outra para se comportar bem, porque o usuário realmente consiga ler aquela informação sem ter que forçar a visão. E são esses detalhes. Uma outra questão também que é importante enfatizar é que quando vai salvar, né, exportar essas imagens para que o desenvolvedor trabalhe em cima dessas imagens já no site, essas imagens elas devem estar em formatos específicos voltados para web. Porque isso otimiza muito o carregamento da página e faz com que a página ela tenha um desempenho melhor. Mais funcional, né? Isso, em vez de salvar lá um PNG, você salva um WebP, entendeu? Que é uma versão mais condensada, um SVG, que é um formato de vetorial para desenvolvimento web, que vai trabalhar muito bem a questão da qualidade do ícone e tudo mais, sem ter que perder nenhuma qualidade, na verdade, para que o usuário tenha a mesma experiência igual do desktop, né? E isso são pequenos detalhes, mas que lá no final, quando a gente vai avaliar o resultado, faz toda a diferença. Com certeza. Né? Porque se você tem uma página que carrega muito rápido, se você tem uma página que o cara clica, ele abre lá, tem uma experiência boa, provavelmente você vai ter um índice de conversão muito melhor no final, né? Perfeito. E aí, Peterson, quais são as práticas que você aplica no desenvolvimento para garantir que essa responsabilidade de fato aconteça dentro do mobile, especialmente em páginas com vídeos, imagens e formulário? E aí, como é que funciona esse desafio? Pois é, o Mobile First, ele é uma técnica muito voltada também para o desenvolvimento. Por quê? Para facilitar o desenvolvimento daquela página. Por exemplo, quando a gente começa a fazer o site pelo desktop, acaba que a gente perde algumas experiências no mobile. Uhum. Não é nem que perca, mas é que torna mais difícil a gente fazer essa conversão, né? Então, assim, quando você expande do mobile para o desktop, acaba que o desenvolvimento ele é um pouco mais rápido, certo? E em relação a uma pergunta de vídeos e imagens, é o que o Magno falou, formatos otimizados para a web, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente tem que usar uma imagem SVG ou PNG, né? Mas o ideal é que seja um WebP. E aí o que a gente faz? Tem aplicativos na web que a gente coloca a imagem lá dentro, ele comprime mais ainda essa imagem. Por exemplo, às vezes você tem uma imagem ali que ela tem 2 megas. Se a gente colocar uma imagem desse tamanho dentro de um site, vai pesar o carregamento.
vai ficar algo mais, assim, pesado, né? Então a gente joga nesse aplicativo, diminui o tamanho dessa imagem e encaixa ali dentro, certo? Pra Então, ficar mais isso, fácil, né? da mesma forma os vídeos, né? Legal. Trazer os vídeos em um formato específico para que não pese tanto, né? E também o armazenamento, né? Ter um lugar específico ali onde a gente guarde ele, de preferência na nuvem, né? Em algum lugar onde a gente possa pegar com mais facilidade ali Gostei. na hora de chamar Muito para o bom. código. É bom que a gente já começou aqui a entender de fato como tudo funciona, né? Porque às vezes a gente vê uma página no ar e acha que foi feita assim, e não foi. E Rodrigo, aqui para finalizar, eu pergunto para você, já que você é uma cabeça estratégica, né? É onde inicia todo o projeto. O que você leva em consideração em termos de construção de páginas, tanto para site como para landing page, na hora que você oferece para um cliente? Ou seja, o teu cliente ele chega aqui com essa dor, poxa, minha página, meu site não funciona, preciso de uma landing page, assim, para finalizar. Como é que você vende isso para ele? Como é que você ajuda ele nesse aspecto? Depende, né? Se ele se pegar o podcast de cada 1000 palavras, 100 eu falei depende. Não, a gente sabe, né? Que cada caso é um caso, exatamente, né? É porque assim, ó, a gente precisa começar da premissa básica. Será que a dor dele é essa mesmo? Uhum. Que muitas vezes acontece de você ir no médico falando, ai meu pé, mas que tá doendo é tua mão e tu nem sabe. Uhum. E aí o médico vai te falar, ei, calma aqui, que isso aqui que tá causando a dor. Às vezes o cara chega com uma dor aqui, mas o que está causando não é bem aquilo que ele está querendo. Ou seja, o cara nunca anunciou na internet, o cara não tem nada, aí ele quer fazer um site, investir 30 mil reais no site. Eu falei, cara, volte 2 casas, bora pensar aqui primeiro em como é que está teu processo de vendas, se tu já vende pela internet, o que você já tem, qual que é o mínimo viável para que a gente consiga fazer com que você tenha sucesso. Morreu o tempo em que se faziam grandes sites institucionais só pelo motivo de ter um site. Isso acabou. Importante dizer isso, né? Morreu, já era, isso passou, tá? Ninguém tá afim de ficar navegando num site institucional chato que você não consegue encontrar nada. As pessoas querem rapidez, elas querem acesso à informação, elas querem acesso àquilo que elas estão procurando. Então, quanto mais você facilita esse acesso, mais rápido essa pessoa vai conseguir cumprir com o objetivo dela, que às vezes é se informar, às vezes é comprar, às vezes é validar alguma informação, entendeu? Então, quando eu falo, você fala assim, cara, como é que você venderia isso para o cliente? Aquela pergunta clássica que eu faço, que é, cara, quanto você quer vender com isso? Uhum. Porque aí vai depender. Se tu quer vender muito, precisa fazer força, não só de estrutura de site, de landing page. Tu vai precisar botar muito tráfego aqui dentro, entendeu? Tá, e tipo, qual que é a história de vendas por trás disso? Porque não é só fazer, não é só pegar, escrever e colocar. Cara, precisa estruturar tudo isso. Como é que vende esse produto? Quais são as objeções desse produto? Qual que é a promessa única de valor desse produto? Entendeu? Então, tudo isso faz parte da conversa que a gente tem quando vai oferecer esse tipo de serviço para algum cliente. Eu, na verdade, prefiro muito mais fazer um diagnóstico do todo antes da gente falar qual que é o remédio que vai resolver a dor dele, porque landing page, site, isso é um remédio. Não é a causa, não é a doença, né? Uhum. Às vezes a doença é que o cara que ele nunca vendeu pela internet. Eu falei, cara, tem que validar isso primeiro, antes da gente investir rios de dinheiro em estruturas caras para entender se aquilo ali vai vender. Vamos fazer o mínimo viável para que a gente tenha ali as primeiras vendas. Opa, validou, as pessoas compram isso aqui pela internet. Beleza. Entendeu? Para você ver que a gente acha que tem coisa que não vem na internet, mas a gente tem um cliente que ele é uma empresa que constrói uma microcentral hidrelétrica que gera energia através da água que passa... Meu amigo, se as pessoas compram isso na internet, imagina a caneca, né? Que nego fala que não vai vender. Então, é tudo uma questão de você encontrar a abordagem certa, de você ter a mensagem certa, a história de venda certa, uma boa página que carregue rápido e que esteja sempre disponível. Você juntando todos esses atributos, a gente vai responder aquela primeira perguntinha que eu sempre faço para o cliente, que é quanto você quer vender
e aí beleza, eu vou fazer isso aqui, a prescrição é essa, né? Você vai ali conseguir estruturar um caminho para que a gente consiga resolver aquela dor. Perfeito, Rodrigo. Gostei bastante. Agradeço aqui pela presença do Rodrigo, né, que sempre está aqui com a gente esclarecendo vários pontos relacionados a marketing e venda, ao Magno e também ao Peterson. Então, você aí que acompanhou o episódio pôde perceber que ficou claro, né, que uma página de venda é aquela que une o quê? Estratégia, design e desenvolvimento. Então, eu aproveito para convidar você, né, a conhecer os serviços da Digital Comunicação, acessando o link que está aqui nessa descrição do vídeo, e também convido para você, ao entrar nesse link, fazer o seu diagnóstico referente a marketing e vendas, assim como o Rodrigo bem colocou. A gente está aqui para ajudar a alavancar as vendas do seu negócio. Então, conte com a Digital Comunicação e siga o Papo Digital no Spotify, se inscreva aqui no canal da Digital Comunicação, acompanhe semanalmente os nossos episódios. Agradeço por você ter ficado conosco até esse momento e até a próxima.